Amém. Obrigado, Bel. Gente, vá comigo, Lucas capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 11 a partir do verso 17. Do 11 ao 17. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada qual? Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te, e que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-a à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Feche os olhos, Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, querido. Nós estamos diante de um texto incrível, em um dia incrível, com pessoas incríveis, na expectativa de uma incrível palavra de Deus adentrar o nosso coração. E uma expectativa de que esse texto aqui traga para nós um entendimento muito bom, muito importante. Você sabe que nós estamos aqui diante, Pedro, de dois grupos onde se encontrar. O grupo de Jesus e dessa mulher que está enlutada, porque perdera o seu filho. O grupo de Jesus tem alguns pontos específicos, assim como também o grupo daquela mulher, e é interessante nós falarmos um pouco dela. E para começar, preciso falar dela porque algo acontece de uma tal maneira que quando Jesus está vindo com o seu grupo, ele olha para aquela mulher e, como diz o verso 12, Jesus é tomado de um sentimento de compaixão, num sentimento tão forte dentro dele que ele diz: eu preciso ir ao encontro dessa mulher. Eu preciso urgentemente falar com essa mulher. Então eu quero apresentar alguns pontos para vocês. E a começar, eu quero mostrar uma imagem. Mostra a imagem número 1, Carlão, que é a imagem do ofício fúnebre. Eu não sei se vai dar para ver bem, mas essa é uma imagem do ofício fúnebre no Antigo Oriente. Pode apresentar, obrigado. Não sei se está tão claro assim, se dá para ver perfeitamente, mas se você observar essa imagem, você vai ver que na frente estão os tocadores de flautas. Era comum eles irem à frente. Nessa imagem você vai perceber os tocadores de flauta e observe que eles vão estar à frente. Logo atrás estão as mulheres carpideiras. Alguém já ouviu falar dessas mulheres? Eu acho que eu estava pesquisando um pouco, diz que algumas cidades ainda tem isso no interior, as mulheres carpideiras. Quem são elas? São as mulheres que recebem um dinheiro, trabalham com isso, elas vão e choram no ofício fúnebre de alguém, Se você tiver com medo que não tenha muita gente, é só você contratá-la que ela vai chorar e vai dizer que você é uma pessoa maravilhosa, vai lamentar por você, nem te conhece, mas vai lamentar por você. De qualquer maneira, aumenta um, por favor. De qualquer maneira, nós estamos então tendo essa imagem. Logo atrás dela, dessas mulheres, está ali, obrigado, o corpo. Você vai ver que não está no caixão de forma alguma, e ali algumas pessoas obviamente a segurando, e logo atrás estão os amigos, os familiares, e lá atrás estaria então a mulher que seria essa mãe, ou talvez os familiares. Então, no começo estão os tocadores de flauta, os símbolos, Atrás deles estão as mulheres que entram em prantos, como já mencionado aqui. Depois o corpo, depois os familiares e amigos. Só que uma coisa curiosa, o texto bíblico nos apresenta que essa mulher está à frente. Essa mulher não está atrás dos tocadores de flautas, muito menos atrás dessas mulheres pagas para chorarem, muito menos ela atrás do corpo do seu filho, ou atrás junto com seus amigos, ela está à frente de todos. E isso é curioso. É um detalhe que a gente precisa começar a pensar um pouco mais. E lendo isso, eu fiquei
meditando sobre isso, ela está à frente. É como se nenhum som de nenhuma canção, nenhuma flauta viesse a tranquilizar a dor daquela mulher. É como se ela ignorasse qualquer som que viesse a acalmá-la. É como se ela ignorasse qualquer choro, porque nenhuma dor é suficiente para a dor dela. Nenhuma dor pode se equivaler à dor dela. A dor dela é muito maior do que qualquer outra mulher chorando, qualquer lamento próximo ao seu ouvido. Ela também não quer olhar para a perda, ela não quer ver, ela não quer se deparar com a dor do filho que se foi. O que dirá os amigos? Nenhum amigo vai trazer a paz que ela quer sentir. Talvez olhar para algumas feições conhecidas, amigos, vizinhos, possa trazer um pouco mais de alento, mas nem isso ela quer. Ela está à frente, ela está na frente de todos, porque a sua dor governou ela de uma tal maneira que ela não queria ouvir nada, ver nada, a não ser o lugar que ela está indo, e que não é a primeira vez. Porque a Bíblia faz questão de mencionar para nós que essa mulher está à frente, indo para um caminho que ela já percorreu, e é a segunda vez que ela assim o faz. Como, Fátima? O texto já diz para nós que ela era uma mulher viúva. Então, ela já percorreu aquele caminho. E você sabe que esse trajeto é um trajeto que a ela já doera muito, né? É um trajeto que a ela trouxe muito pesar. Porque ela não só enterra Pedro, o marido, ela enterra o sonho, o amigo, né? O melhor amigo. Ela enterra ali, ela sepulta ali a alegria futura. Uma moça jovem, possivelmente. Nós estamos falando de alguém de muita idade, mas o fato de se descobrir como mulher junto ao seu marido, as alegrias futuras, ela perde isso. Mas ela tem um filho junto com ela. E agora ela vai pela segunda vez percorrer aquele caminho, entregar o seu filho, sepultar o seu filho. Você consegue entender a tristeza dessa mulher de uma tal maneira que ela nenhuma canção serve mais, nenhum choro, lamento serve mais, e nem um olhar familiar me é suficiente, porque o que eu estou sentindo é uma coisa tão pesada, mas tão pesada, nada mais existe. Segunda vez que ela vai para aquele caminho. Paulo vai dizer o seguinte em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Eu vou ler outra versão. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo a ajuda dele. Vou ler a versão que está diante de nós. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Agora, aquela mulher que está à frente, que está indo pela segunda vez pelo mesmo trajeto que é para o cemitério, ela estava entendendo que ela não era mais então uma esposa. Ela não tinha mais o título de esposa. Ela enterrou esse título. Agora ela está indo enterrar um outro título que para ela era muito significativo, que era o título de mãe. E ela está indo enterrar um título que ela nunca vai poder ter, que é o título de vó. Não há de ser mais permitido ser avó. Então, a tristeza que essa mulher sente, governa ela de uma tal maneira que ela não quer ouvir mais nada. E agora ela toma um novo título de desamparada. Porque conhecemos muito bem na Bíblia quantas vezes Deus ele orienta o seu povo: cuidem das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. E agora ela não tem o título de mãe, não tem o título de esposa, nunca vai ter o título de avó. Agora o título dela é de desamparada, onde as pessoas vão olhar para ela e vai dizer: lá está a desamparada, coitada, perdeu o marido e perdeu os filhos. E aí ela vai viver agora na dependência da igreja, na dependência de alguém.
Se você olha na cultura judaica, uma vez que você perde o seu marido, fica viúva, mas tem um filho, o filho cuida de você. Faz parte da nossa... A gente já aprendeu isso perfeitamente. Mas agora ela não tinha nem filho para cuidar dela. Lá estava essa mulher caminhando aos prantos, indo para o cemitério. E uma multidão estava seguindo. Hoje pela manhã, por algum acaso, fui ler no texto em grego e estava dizendo nitidamente que havia um grupo considerável com ela. Tanto que a minha versão diz que uma grande multidão da cidade estava caminhando com aquela mulher. Eu imagino a dor que as pessoas tinham para com aquela mulher. Eu imagino como que todo mundo se uniu nesse sentimento de tristeza, de perda. Porém, enquanto ela vai indo à frente das canções, das mulheres que choram, eu sempre posso errar o nome, por isso que eu volto aqui para ler, que são as mulheres, hoje me fugiu o nome, e escapideiras, e dos familiares e do corpo, lá está indo ela, mas ao mesmo tempo, do outro lado vem um outro grupo, que é o grupo de Jesus. Enquanto aquela mulher estava saindo com um grande grupo para o cemitério, lá vem Jesus com um grande grupo indo para a cidade. E se a gente olha esse texto, ele me traz algumas menções curiosas. E se a gente parar para pensar em termos espirituais, cada um de nós se encontra em um desses dois grupos. O do grupo que vive no lamento, do que vive no sofrimento, do que vive sempre enterrando sonhos, que sempre vivem achando que não dá para alcançar as coisas, eles estão indo unidos para o cemitério. E há um outro grupo, que é o de Jesus indo para a cidade. E quando eu penso nisso, eu acho legal, porque a gente para olha mais, observar mais o texto, e eu tenho certeza que você assim o fizeram, porque eu orientei os irmãos, Lucas capítulo 7, mas eu não sei se você reparou que um grupo está acostumado com milagres e a vivenciar milagres. Eles estão acostumados a ver e vivenciar. Um grupo está acostumado, e obviamente de Jesus, a ouvir palavras de vida, ao mesmo que palavras de confronto, ao mesmo que palavras de exortação, palavras de inspiração, palavras que mexem com o interior deles. Podemos ir automaticamente em Lucas capítulo 6, que esse grupo acabara de ouvir, lá no verso 27, mas a vocês que me ouvem, eu digo, ame os seus inimigos e faça o bem a quem os odeia. Imagina andar com alguém que diz isso. Como que deve ser desafiador. E lá está indo esse grupo com Jesus. Um grupo que está acostumado a ver coisas que não tem como descrevê-las, não tem como explicar para alguém. Uma pessoa morreu, ressuscitou. Não tem como explicar para alguém de uma forma que você não pareça ser um pouco lunático, um pouco louco, de que você jurou que aquela pessoa chegou de cadeira de roda, mas quando entrou no seu grupo ela saiu andando. É uma coisa assim, fora do comum. Imagina viver isso diariamente. Não só de milagre, mas de palavras que impulsionam, que motivam, que nos fazem acreditar em nós e na perspectiva de Cristo, nos desafiam. Andar com Jesus é ouvir o seguinte: olha, se você orar para essa montanha, ela há de se mover. Se você falar a figueira, há de acontecer algo sobrenatural. Jesus ensina que aquilo que nós falamos tem um poder precioso. Há poder nas nossas palavras, Provérbios nos ensinam isso. Mas andar com Jesus é isso, é um aprendizado diário. Faço questão de repetir aqui o testemunho da irmã da Simone, é que antes ela era passista, né? Agora ela entrou no grupo de Jesus e agora ela é a passista de Deus. Mas de qualquer maneira, ela é uma pessoa tomada por Deus. Logo, andar com Jesus é isso. Você anda nessa perspectiva de que você está caminhando sobre uma nova perspectiva, de uma nova mentalidade, e lá está indo esse grupo. E quem está vindo em direção a eles? O grupo
que está saindo da cidade e indo para o cemitério. Isso não te lembra alguma coisa? Essa ideia de que um grupo vai para o cemitério e o outro vai para a cidade, para a grande cidade. Se nós lermos lá em Hebreus capítulo 11, verso 10, a Bíblia diz: porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Nós estamos falando de algo celestial para a eternidade. Jesus guiando os seus para a grande cidade, a Nova Jerusalém, e um povo caminhando para o cemitério, para a morte, onde enterram tudo. Podemos também ler o texto de Hebreus capítulo de número 12, verso 22, que diz o seguinte: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Qual lugar que você quer ir? Para a grande cidade celestial ou para o cemitério? É óbvio que a gente quer ir para a grande cidade celestial. E lá está Jesus, esse texto que quadra isso muito bem. Mas olha que interessante. O primeiro grupo de milagres, de coisas fascinantes. Mas o segundo grupo é o que me chama a atenção. O segundo grupo é o grupo dos lamentadores, pranteadores, daqueles que vivem eternamente chorando, reclamando dos céus e da terra. Se choveu, está ruim. Se está sol, está ruim. Se está frio, está ruim. Tudo está ruim. Há uma tristeza no lábio da pessoa, parece que um rancor, chupou limão até não dá mais. Você vê na face da pessoa uma cara de entristecida, de dor, só reclama. Esse é o grupo dos pranteadores. Volta para a imagem do ofício fúnebre, aquela primeira que você mostrou, por favor, Carlão. Eu quero fazer algumas observações. A primeira é essa imagem deles tocando flauta. Você sabe que essa imagem do ofício fúnebre, eu fiquei olhando e fiquei meditando sobre ela em cima do texto e fiquei me perguntando o que ela poderia significar para nós hoje. E eu quero mostrar uma segunda imagem, a começar na sequência, que são os tocadores de flautas. Essa segunda imagem, vamos ver se alguém reconhece. Se não, conhece ou não? Do Tom e Jerry, né? Eu gosto dessa imagem porque ela... o desenho é fascinante, né? Toda hora tentando capturar o Jerry, né? O ratinho. É interessante porque a gente vai ver outros desenhos e a gente vai ver sempre a mesma repetição, que é o quê? Uma canção entoada, você é hipnotizado e você vai parar num lugar que você não gostaria de estar. Para os mais adultos, é o canto da sereia. No canto da sereia você ouve e você se está dentro então do barco, você ouve o canto e obviamente os homens, os marinheiros, encantados por aquelas mulheres, porque provavelmente não haveria nenhuma dentro do barco, eles olham para aquelas mulheres e com a carne desesperada eles são tocados de uma tal maneira que eles caem, mergulham e se afogam e morrem por ali. É o canto da sereia que te encanta, que te seduz. Estava eu lembrando com o irmão Carlão, no culto passado de quinta-feira, que em um livro do John Owen, que ele fala sobre mortificação da carne, ele faz uma imagem incrível, ele traz um conceito incrível sobre como nós morremos pelos nossos próprios pecados. E aí ele conta sobre o povo, uma tribo que se tinha no Alasca, que eles faziam o seguinte: como que eles caçavam os quimós, como que eles caçavam os lobos. E aí eles contam que eles pegavam o coelho, eles matavam o coelho, chegavam em determinado local, eles pegavam sua faca super afiada, fincavam na neve, botava ali um pouco de neve em cima, pegava o sangue do coelho e derramava, parecendo um sorvete maravilhoso. Para o lobo, não para nós, misericórdia. Nós não somos carnívoros, né, Simone? Então ali colocava e tudo mais. Então eles iam embora. O lobo sentia o cheiro. Ele vinha correndo. E ele começava a lamber aquele sangue, lambia, sem perceber, chegava a ponta da faca super afiada. E lá ia a sua língua naquela faca.
E aí o sangue vai ficando mais fresco, porque agora era o sangue dele misturado com o do coelho. E no final ele já morrera. E aí no outro dia chega eles e pegam já o lobo perfeito, porque não tiveram nenhum esforço. John Owen fala que assim é o pecado. A gente começa devagarzinho, não há mal algum, a gente vai, e quando a gente já está entrelaçado, a gente já está preso de uma tal maneira que no final ele mata a gente. É como Paulo diz, ou a gente mata, ou a gente mortifica a carne, ou a carne mata a gente. Ou a gente mata o desejo da carne, ou o desejo da carne mata a gente. Essa imagem que você está vendo, ela me chama a atenção, porque esse é um encanto, é uma canção que nos leva a permanecer hipnotizados. Pode acender a luz aqui dessa lateral? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Existem canções que deixam pessoas totalmente presas às questões do passado. Se a gente for num bar e lá está homens bebendo, é só essa aqui, varão, essa aqui, essas duas laterais. E lá estão homens bebendo. Eles bebem e colocam aquele forrozinho, e fica ali chorando por um amor passado. Misericórdia, agora foi. Chorando por um amor passado, se lamentando por uma vida de infelicidade. Aquela música, quando toca, mexe com eles, eles continuam bebendo e continuam no mesmo ritual. Talvez se a gente for em algum lugar, ou conversar com algumas pessoas, ou até a gente, tem canções que mexem com a gente. É ou não é verdade? Tem canções que quando tocam, nos traz a memória de uma história que nós vivemos lá atrás. E quando a gente olha o dia de hoje, mulher que só Jesus, que mulher difícil. Marido é uma perturbação. Aí você ouve aquela canção, te lembra da sua adolescência, você fala, meu Deus, como fulano era excelente namorado, por que eu terminei com ele? Que desgraça. Lá atrás era muito melhor, por que eu aceitei essa vida? Existem canções que nós ouvimos que seduzem a gente a ficar lá atrás, sempre lembrando do passado, das decisões erradas que tomamos e daquilo que estamos vivendo hoje e dizendo lá atrás é muito melhor. Salomão vai dizer isso em Eclesiastes, que é um erro nosso, olhar lá para trás e ficar dizendo que lá era melhor. Estúpido é o homem que olha lá para trás, não, lá que era melhor, não, melhor é hoje, melhor que eu faço hoje, as minhas decisões que eu tomo hoje, ou agora. Fica olhando para trás nessa perspectiva de que lá era melhor, ou talvez canções que nos fazem ficar presos ao nosso ego, e a gente usa até canções gospels para isso, em que canções em que a gente fala, eu estou sendo perseguido, mas Deus é comigo. Não, você tem que mudar teu coração. Não, pastor, é Satanás, é o inimigo, é o demônio, é flecha, é isso, é aquilo, mas você nunca. Sempre os outros. E a gente escolhe aquela canção que possa nos seduzir, nos levar a um entendimento de que não, agora está tudo ótimo. Ouvi uma socióloga dizendo que tem uma música cantada em comunidades que ela fala que é uma música que é uma atrocidade, mas que as pessoas amam cantar, acham lindo cantar. Em que ela diz, eu só quero ser feliz, morar tranquilamente na favela que eu nasci. Ela diz assim, isso é um absurdo. Porque você está dizendo para aquela pessoa que ali é o melhor lugar. Não! O melhor lugar é ela crescer na vida dela, ela vencer de uma tal maneira que ela não precise mais morar ali. Você pode morar num prédio maravilhoso e você dizer, não, pastor, eu quero morar num lugar melhor ainda. Se eu puder ter uma segunda casa, uma terceira casa, isso é bom. Mas qual a canção que se coloca sobre ele, dizendo que é um hino? Não, aceite e seja feliz com o pouco que você tem, que está ótimo. Não está. Se Deus é rico, se Deus é o dono do ouro e da prata, é um pecado meu achar que o jeito que está bom, porque não está. Não está. Deus prometeu para nós tudo, segundo a sua riqueza, não de acordo com uma parte da sua riqueza, não, é segundo a sua riqueza. Deus pode entender que existem canções que nos aprisionam, e lá está os flautistas tocando canções e levando ele, que é uma segunda imagem, ainda com aquela imagem principal das carpideiras. Eu quero mostrar uma segunda imagem, o Carlão vai colocar ali, uma imagem de mulheres chorando, que é então as carpideiras dos dias atuais. Eu achei essa imagem, não te mandei.
Tudo bem. Ah, está no celular, tudo bem, perdão. Então eu lamento, não vou poder mostrar. Mas a gente pode fazer o seguinte, Marilane, você pode fazer uma cara de choro para o pessoal entender? Estou brincando. Veja bem. Então, olha que curioso. As carpideiras para nós têm esse sentido de pessoas que choram por você. Só que se a gente parar para pensar, eu recebo de você, mas eu choro por você. Ajudar, eu já não vou sorrir mais com você. A sua dor é importante para mim, mas no dia que você parar de me ajudar, ela já não é mais importante para mim. Tem gente assim, sim ou não? Isso é uma loucura, essa imagem. Pode voltar para aquela imagem primeira. Essa ideia de que existem pessoas que estão do nosso lado, que dizem chorar, lutam por nós, mas por um desejo. Isso me faz lembrar, sabe de quê? Da morte de Lázaro. Quando Jesus vai ao encontro de Marta e Maria, e lá estavam na casa dela mulheres, pessoas próximas ali, chorando com Marta e Maria. E quando Jesus chega, elas começam a dizer no ouvido das duas: olha, se Jesus realmente fosse amigo de Jesus, de vocês, ele teria feito alguma coisa. Talvez, faço questão de mencionar o texto, João capítulo 11, vai dizer, desculpe. Em João ainda, não vou chutar agora que eu me fugi aqui, eu fiz a citação errada, Carlão, desculpa. Quando Jesus chega, eles falam o seguinte: olha, Jesus não curou um cego, por que ele não pôde curar o seu irmão da morte? Por que ele não pôde fazer alguma coisa? Choro falso, eu estou contigo, mas eu quero que você permaneça chorando, porque se eu não estou feliz, eu não aceito que você seja feliz. Se eu não estou contente, eu não quero que você esteja contente. Eu vou me unir a você com a sua tristeza. Em meu pranto, me uno ao seu pranto, e assim está ótimo. E vamos viver. Mas se você sair do pranto e começar a ser feliz, eu vou começar a te julgar. É isso. Não quero você feliz. Mais uma vez, um cientista político, ele fez um economista, ele fez uma tiragem que eu achei incrível. Eu já falei isso para vocês há muito tempo atrás, faço questão de repetir. Foi feita uma pesquisa em que, é triste, hein? Ele foi conversar com algumas pessoas na comunidade, fazendo a seguinte pergunta: você aceitaria ganhar 10 mil e o seu vizinho 40 mil, ou você aceita ganhar R$1.000 e o seu vizinho R$500? Sabe que eles decidiram? Eu quero ganhar 1.000, porque meu vizinho tem que ganhar menos que eu. Oh, que desgraça. Você tem certeza que você prefere ganhar 1.000 do que 10 mil? Sim, porque eu não quero ver a alegria do meu vizinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que dizem estar do seu lado, mas na verdade não estão. A perspectiva delas é que você continue nesse espírito de sofrimento, de tristeza, que você nunca saia disso. São as carpideiras. Podemos lembrar também do momento em que Jairo está ali chorando e clamando para Cristo salvar a sua ente querida. E a Bíblia conta que quando os seus servos chegam, eles vão dizer: olha, sua filha morreu. Para de continuar incomodando o mestre, já acabou, esquece, não tem como, não dá mais, esquece isso. Pessoas que estão contigo, às vezes ligadas a você por traços, por estar na mesma casa que você, no mesmo ambiente que você, e são aquelas que ao dizer o seguinte: olha, aproveita que o mestre está aí, e manda ele correndo, vá com ele o mais rápido possível, porque sua filha faleceu, mas se ele é o mestre, se ele é Jesus, se ele curou, ele vai curar ela também, corre logo. Não, deixa ele embora, para de encher o saco do... Não, fica aqui, libera ele, deixa embora. Existem pessoas assim também ao nosso redor. Mas, irmãos, pessoas que muitos de nós estamos cercados por pessoas que não querem mais ouvir os outros, não querem ouvir. Aquela mulher estava à frente de todo o processo ali, dos tocadores de flauta, das mulheres que choram, do corpo, do rosto familiar. Ela estava à frente, ela não quer ouvir ninguém. A sua dor é tão intensa que ela não para ouvir ninguém. Conhece gente assim, sim ou não? Claro que a gente conhece.
Pessoas, às vezes nos cercamos por pessoas que choram falsamente, pessoas que enterram sonhos. Eu já enterrei meu sonho de casar, você também não vai casar. Sai daí, vai embora. Não, eu não consigo prosperar, você também não vai prosperar. Vamos enterrar isso comigo. Vamos sofrer juntos, vamos morrer juntos, vamos continuar com essa tristeza, porque aí nós temos assunto para falar. Vamos fazer isso unidos. Sai dessa, misericórdia, longe de mim. Pessoas movidas por perda, por sofrimentos, reclamações, tristezas. Enquanto esse grupo está indo para o cemitério, lá vem Jesus com um grupo com uma outra mentalidade. Outra mentalidade. Diga-me, qual é o seu grupo? Se você parar para pensar hoje... Ai, pastor, sinceramente, eu tenho nos meus lábios só lamento, misericórdia, sai do caminho da morte. Ah, pastor, nos meus lábios e meus pensamentos, eu não acredito mais que dê para conquistar coisas novas, porque eu tenho olhado ao meu redor e pessoas que me cercam também desistiram, e eu também desisti. Sai daí, pelo amor de Deus, ou muda de assunto. Nem entra nesse assunto com eles. Volte a sonhar, isso faz parte da vida com Deus. Caminhar com Deus é aceitar que morte não faz parte do nosso vocabulário. Porque até a morte Jesus venceu, nós vamos vencer também. Isso tem que estar dentro de nós. Aqui está esses dois grupos. Qual dos dois é o grupo que nós fazemos mais parte? Um grupo se reúne pelo sofrimento e é movido, impulsionado por esse espírito de tristeza, sofrimento, morte, rancor. Mas o outro grupo, que é o de Jesus, se reúne por amor a Deus e é movido, é impulsionado pelo espírito de vida. Vida e não morte. Alegria e não tristeza. Isso faz parte de nós. Crente que fica anos e anos se lamentando por uma coisa, não se converteu, ou não entendeu a Bíblia ainda, não leu, não compreendeu o que é o Evangelho. E lá está o grupo de Jesus e começa então o encontro dos dois. Jesus chega, olha para aquela mulher e vai dizer uma palavra incrível para aquela mulher. Mulher, não chore. Não chore. Quando Jesus avista aquele grupo, em especial aquela mulher, Jesus foi confrontar o que estava governando o coração daquela mulher: tristeza, dor. É isso que governava o coração dela, e Jesus foi automaticamente confrontar o coração daquela mulher ao dizer: não chores, você não vai enterrar os seus sonhos hoje. Esse título de desamparada não vai ser seu de forma alguma. Você vai voltar até o título de mãe, você vai voltar ao teu título de avó, você vai ser avó. Coloca isso no seu coração, para de chorar, para de achar que não dá para vivenciar coisas novas, mesmo com os anos que você tem. Não aceita isso, não chora, para de chorar por isso, que hoje eu vou mudar a tua história. É isso, hoje está vindo um vento sobre a tua vida que você não vai ficar presa a isso. Veja que interessante, Jesus foi confrontar com aquilo que governava o coração daquela mulher, era a tristeza, a morte, a dor, e eis o confronto que Jesus vem e ele vence, porque quem venceu a morte? Jesus. Atos capítulo de número 2, verso 24, vai dizer o seguinte: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Não tem nada que possa vencer Cristo Jesus. E lá vai Jesus olhar para aquela mulher e vai dizer: eu vou confrontar aquilo que te governa, aquilo que governa o seu coração. E o que governou o coração dela? A tristeza, a morte, a dor. E eu pergunto para os irmãos: o que governa o teu coração? O que governa o teu coração? Porque se nós olharmos aqui, a tristeza governou o coração daquela mulher, e diga-me, para onde ela estava indo? Cemitério. Aquilo que governava o coração daquela multidão que a seguia, estavam unidos ali com um sentimento de dor. Eu compactuo com a sua dor, eu entendo a sua dor, porque eu também sofro, e vou permanecer nesse sentimento de sofrimento, e vou continuar assim, caminhando há bom tempo. O que governa o nosso coração? Porque aquilo que governa vai direcionar o nosso destino. Se você não governa
com o Espírito as suas emoções vão governar vocês, e irmãos, é só desgraça, tem gente que não consegue governar suas emoções, é difícil, não é fácil. Minha sogra está aí, né? Meu Deus, lá vem. Minha sogra está aí, benção, eu amo muito minha sogra, gente boa demais. Tá rindo, né, Bruno? Minha sogra está aí, benção, está uma semana aí, eita glória. E aí ela decidiu ficar mais uma semana. Eu falei, Jesus. E aí eu falei assim, meu Deus, me dê graça. E aí eu pensando nas coisas que eu tinha que fazer, e eu tenho TDAH, e é muito forte. Então algumas coisas, quando saem da rotina, eu entro em um parafuso, eu entro em desespero. Eu fico tenso automaticamente, é uma coisa muito rápida, é uma coisa absurda. Graças a Deus minha mulher me atura, mas no meu TDAH eu comecei a ficar tenso, eu falei, meu Deus, e agora? E aí sábado ontem, eu orando, eu falei, Deus, eu não posso ficar assim de mau humor, meu Pai me ajuda, me dê graça. E aí eu me lembrei de uma orientação que o meu pai me deu quando eu estava na faculdade, que ele disse o seguinte, quando as coisas não forem do jeito que você quer e você orar e ainda se sentir frustrado, abra a janela e grite. Eu falei, tá bom. Aí ontem eu comecei de tarde, falei, meu Deus, eu comecei, no final das contas, Pedro, eu estava em paz. E aí eu falei assim, para mostrar que quem governa minhas emoções é Deus, fui lá no mercado, fiz uma sobremesa para ela, olha que maravilha. Mas eu falei, uma semana só, misericórdia, só mais uma. Você tem que permitir que o teu coração seja governado pelo Espírito de Deus, porque senão, meu irmão, minha irmã, a gente vai atirar em todo mundo, é uma verdade. Aí sobra para vizinho, sobra para criança, sobra para o cachorro, sobra para o porteiro, sobra para todo mundo. A gente tem que permitir que quem governa o nosso coração é Deus, porque quando a gente fala do vento do Espírito, é o tema sério que nós estamos falando, sobre esse vento de Deus, é um vento que traz domínio próprio. Domínio próprio. E veja, irmãos, eu estou falando para vocês, eu estou contando resumido, né? Só Jesus sabe como é que foi difícil. Mas a perspectiva é o seguinte, meu Deus, o que eu posso fazer para mostrar para o meu interior que quem governa a minha vida é Deus? Porque se eu permitir que as minhas emoções governem a minha vida, o meu destino não é a morte, é enterrar a alegria do casamento. Imagina isso. É gerar um problema familiar à toa, só mais uma semana, se nós pararmos para pensar, nós temos que olhar para esse texto e vai Jesus confrontar com o sentimento daquela mulher, e por cá eu entro para as aplicações finais, e eu creio em nome de Jesus, que quando Jesus ele vem unicamente para um confronto interior. Quando a gente fala de vento de Deus, do vento do Espírito, do sopro de vida, o falar diferente, a gente tem que entender que começa a partir daqui dentro do coração. Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, eu quero ter visões, eu quero ter isso, eu quero dom disso. Senhor, me dá o dom então da criação, de ter discernimento, de saber usar as palavras no melhor momento, mas para que isso venha, eu preciso compreender que algo dentro de mim tem que sair, para que Deus tome o devido lugar, que é o meu coração, o trono do meu coração. A mesa é dele, não pode ser de outros deuses. E aqui, quando eu olho para essa mulher, o que eu vejo é Jesus olhando para ela e vai dizer, não chore, e logo após ele manifesta o Espírito de Deus. E se eu tenho um sopro de vida, se eu tenho Deus, eu tenho que fazer a mesma coisa. Quantas pessoas que você conhece estão andando nesse segundo grupo? Que são dos grupos dos que simplesmente ficam pranteando, chorando desesperadamente, que só reclamam, em que seus lábios só saem palavras de dor, ou pessoas que estão ao seu lado por causa de algum desejo, porque querem algo de você. E o que você tem dito para essas pessoas? Porque uma coisa é certa, ou eu sou de um grupo ou eu sou de outro. Quem é do grupo de Cristo dá uma glória a Deus. Ninguém quer ser do grupo do cemitério, graças a Deus. Só que acontece o seguinte, é que se eu faço parte do grupo de Cristo, quem que eu sigo? O líder. Quem é o líder? Cristo fica parado, irmãos? Não, ele não fica parado. Cristo sempre está em movimento. Sempre está em movimento. Tem alguém na sua casa aí que precisa que você chegue para essa pessoa e fale assim, em nome de Jesus, para de se lamentar.
Se alguém na sua casa que está numa tristeza profunda, em que você precisa agir como Cristo agiu perante aquela mulher e dizer o seguinte: olha, eu posso orar por você? Deixa eu tirar essa sua dor, deixa Cristo me ver. Eu não quero saber, deixa eu orar. Não precisa nem forçar a voz. Deus, não, ora devagar, lentamente. Você tem um sopro de Deus, não é o tom que você vai usar, mas é o que sai dos seus lábios que faz toda a diferença. E existem pessoas que precisam receber esse encontro, e quem que vai levar você a isso é o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas no nosso trabalho que precisam que nós venhamos ao encontro deles, irmãos. Cristo está nos movendo, nos levando a falar para pessoas que precisam ouvir simplesmente uma oração, uma palavra. Olha, continua acreditando no seu sonho, não se frustre por isso, tem uma outra oportunidade. É simples. É simples. Eu não quero que você chegue lá e comece a falar em mistério. Não é isso, eu estou começando pelo simples. É sorrir para alguém que está triste. É chegar para alguém que está com a cara de tristeza e falar: Senhor, eu não aceito que essa pessoa esteja caminhando com esse grupo que está indo para o cemitério, onde que o coração dela esteja enterrando sonhos, expectativas, o casamento. Talvez ela esteja com tristezas emocionais, obviamente, ou com tristezas, ou com questões financeiras, mas eu quero poder ser luz na vida dessa pessoa, eu preciso disso. Por fim, eu fico olhando para esse texto e me lembro como que Jesus respondeu para Lázaro, para Maria e para Marta. Marta, enquanto teus amigos estão dizendo que se Jesus se curou um cego, se curou um paralítico, ele poderia ter curado o seu irmão. Aí Jesus olha para Maria e para Marta e fala: Marta, aonde você sepultou o Lázaro? Essa pergunta ela é curiosa, porque o que Jesus está perguntando para aquela mulher é: mulher, aonde você perdeu a tua fé? Porque eu vou lá ressuscitar. Aonde você enterrou teu sonho? Porque eu estou indo lá agora, eu vou orar e teu sonho vai voltar a viver sobre a tua vida. Aonde você enterrou aquela tua alegria para você ficar assim rancorosa? Então nós vamos orar e nós vamos mudar isso hoje. Pastor, eu era alegre porque eu tinha alegria com meus irmãos, com meu amigo, anos de trabalho, e a gente ficou. Então vamos hoje resolver isso, vamos orar por isso. Pastor, eu não tenho coragem, eu vou contigo. Vamos lá, qual o problema? Eu me lembro que em Porto Real a gente tinha feito um mês sobre o tema do perdão, sobre a graça de Deus, e uma das irmãs chamada Regiane, uma bênção de Deus, ela chegou para mim e falou: pastor, Deus tocou muito no meu coração de falar com uma moça com quem eu trabalhei, eu preciso ir lá, mas o meu marido não quer que eu vá, a minha mãe não quer que eu vá, o que eu faço? Eu estou sentindo de Deus que eu tenho que ir. Irmã, eu vou contigo. E aí quando eu fui com ela, eu percebi quão tenso era aquela pessoa. Por quê? Porque ela tinha medo até de tocar na campainha da pessoa. Eu falei: meu Deus. Eu falei: irmã, o que de tão ruim que você fez para essa mulher? Pastor, não sou eu, é a maneira como ela age. É um leão, é um dragão, ela vai vir, ela vai cuspir fogo até não dar. Não, vamos contigo. Fui lá, conversei, e eu falei assim: olha, vou te dar uma ideia, só peça perdão e fique em silêncio. Não deu outra, ela foi, a irmã, aí ela encontrou a filha, porque a mãe não estava. A filha dela se assustou: irmã Angela está aqui. Olha, eu vim aqui porque eu quero pedir perdão para sua mãe, porque Deus tocou no meu coração, eu não tive culpa daquela situação. Enfim, aconteceu uma situação toda, eu quero pedir perdão para ela, eu não quero que ela olhe para mim com rancor. A filha dela, com os olhos lacrimejando, falou assim: olha, a sua atitude, depois de 7, 8 anos, eu quero te dizer, a tua atitude é de uma mulher de Deus. Ela foi resolver algo do passado. É isso. Nós não podemos permitir que as pessoas parem de sonhar. Se eu sou do grupo de Cristo, a alegria tem que tomar conta da gente, irmãos. Crente tem que ser feliz. Mesmo com dente a menos, tem que ser feliz. Tem que ser sorridente, tem que ser alegre. É isso, tem que rir, tem que brincar. Crente que só anda com essa cara feia, misericórdia, não pode ser crente. Tem que andar feliz. Há o momento do choro, há o momento da tristeza, mas tudo para um propósito maior. É isso que tem que encher a gente. E, como você já sabe, o pastor fala que termina, nunca termina. Mas eu quero, o último momento, falar sobre a mentalidade dos dois grupos. Imagina o grupo, Pedro, daquela mulher que estava indo para o cemitério. E lá está vindo um outro grupo que é de Jesus. E Jesus vai vindo, eles olham para Jesus, Jesus fala com aquela mulher, e aí ele pede para que coloquem ali no chão o corpo, e eles devem olhar e falar o seguinte: o que esse homem está fazendo? O que esse homem está querendo fazer?
Ele não entende a dor dessa mulher. Ele não entende o sofrimento dela. Ele não compreende a tristeza dela. Não toca aí não. Não faz isso não. Eu quero continuar desse jeito. Jesus está atrapalhando o nosso caminho. Jesus está nos impedindo de avançar. Essa mentalidade de quem está naquele grupo, que só aceita chorar, que não aceita sair de um resultado de tristeza, que enterra sonhos. Esse é o pensamento. Ah, lá vai o pastor de novo falar de vida. Ah, lá vai ele falar disso. Ah, lá vem a irmã, minha vizinha, falar de Deus para mim. Ah, lá vem aquela irmã sorridente. Ah, desgraça, que essa mulher ri tanto. É isso. Toma o coração. Parece que há um sentimento de misericórdia. E a mentalidade do grupo de Jesus? Está vindo um grupo aí. Se esse grupo está triste, alguma coisa vai mudar. E aí Jesus fala com a mulher e o grupo de Jesus, alguma coisa vai acontecer, se prepara. Alguma coisa, Marilane, tem alguma coisa que vai acontecer. E aí quando Jesus fala assim, coloca no chão esse corpo. E aí o pessoal do grupo de Jesus, meu Deus, vai acontecer milagre, se prepara. Aí um gente vai ressuscitar, vem cá ver. É isso. O grupo de Jesus, a mentalidade dele é o seguinte, esse é o momento perfeito para Deus fazer alguma coisa. Está vendo alguém triste? Esse é o momento perfeito para Deus tornar o choro em alegria. É o momento certo. Quem tem a mentalidade de Cristo sabe que todo momento é uma oportunidade para o Espírito Santo de Deus fazer alguma coisa. Esse é o pensamento. A minha mente é essa, Senhor, se tem alguém pedindo oração, porque esse é o momento certo do Senhor fazer algum milagre. Se tem alguém que chegou diante de você dizendo, olha, eu estou passando um problema no casamento, então você tem que dizer, esse é o momento que Deus escolheu, e é o momento perfeito da Miana para eu falar de Jesus, para eu falar, para orar pelo marido, para falar, para não xingar o marido, misericórdia. Esse é o momento perfeito, se que alguém chegou para mim dizendo, pastor, eu estou com problemas financeiros, esse é o momento perfeito de eu falar para ele sobre Salomão, que riqueza está ligado a você entender, dar o seu melhor, para com dívida, para com misericórdia, comece a mudar a sua mentalidade. Esse é o momento perfeito, Carlão, de que quando eu vejo alguém chorando e vem dizer para mim, olha, eu preciso disso, daquilo, essa semana mesmo, 3 dias atrás alguém mandou uma mensagem, nem amigo meu era, e eu sabia, amigo da minha esposa, e ela sempre falava assim, nossa, seu marido é muito cafona, não é que eu me visto mal, hein, não é isso, eu falei assim, nossa, porque ele não ouve isso, ele não faz isso, ele, nossa, eu acho isso estranho, eu não acho isso, como é que é, né? Quando critica o crente, é normal, mas é quem veio mandar mensagem pedindo oração, é isso, e esse é o momento perfeito. Eu falei assim, olha, você quer uma orientação? Lê o livro de Provérbios, ali você vai encontrar palavras de vidas, que vai resolver a situação que você está vivendo, ora e procure aquilo. É um momento de vida, porque Provérbios, quem leu, nós do Café com Bíblia, nós lemos aquilo, tem palavras de vida para todo lado, qualquer texto, solta uma palavra, coisa louca, vai lá, leia, entenda isso, todo momento é o momento de você manifestar o poder de Deus. Diga para a pessoa ao seu lado assim, está na hora de você manifestar o poder de Deus. Diga isso com autoridade, está na hora de manifestar o poder de Deus, é esse vento que vem vindo. Mulher, chega de chorar, chega de achar isso, porque sabe de uma coisa, Pedro, a verdade é que eu aprendi, e tenho certeza que você também, quem está morto quer permanecer morto, não quer sair dessa situação de tristeza, mas quem está vivo, quem tem alegria, não quer continuar feliz, não é verdade? Não quer esse sentimento de tristeza. Eu quero sorrir, eu quero isso, eu quero aquilo. É isso, faz parte de nós. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que sorrir. Se até os judeus no Holocausto contavam piadas, por que a gente fica aqui se fechando, chorando nesse sentimento de tristeza, choro? Misericórdia, isso não é mais nosso. Dentro de nós e sobre cada um de nós, nós temos a certeza de que Deus, Ele vem sobre nossas vidas e nós estamos indo com esse grupo que traz um vento de mudança. Vento de mudança. Quantas pessoas que você conhece precisam desse vento de mudança? Levanta sua mão rapidamente. Você conhece alguém, vem algo na sua mente, então se coloca de pé, fecha os olhos comigo. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar e declarar em nome de Jesus vento de mudança. A coisa que Jesus faz é olhar para aquela mulher e diz, mulher, não chores. Não chores, não lamente mais, não fique mais preso a isso. Hoje chegou o dia da mudança.
Hoje chegou o dia da mudança. Senhor, nós queremos te dar graças essa manhã, Senhor, e que em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, que possamos fazer o mesmo para os nossos, chegar e dizer: olha, para de chorar, para de lamentar, chegou o momento da mudança. Se há tristeza porque não alcançou, Deus há de abrir novas portas. Se está triste por algo que você não vive mais, Deus, em nome de Jesus, vai gerar novas experiências. Deus, existem pessoas presas a questões lá atrás, ouvindo músicas que estão fazendo ficar mais presos ainda a questões lá atrás, quando o Senhor quer dar algo novo, mas não se libertam, mas não abrem o coração para o novo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, quando eu olho para essa mulher que está à frente de todo aquele grupo dos flautistas, das mulheres que choram do corpo, ela não quer ouvir nada, ela não pensa em nada, ela só quer chegar logo no cemitério, porque ela não aguenta mais a sua dor. Mas esse foi o momento que Jesus resolveu aparecer. Quando muitos de nós estamos, Senhor, tristes, tomados por um sentimento de dor, de perda, é ali que o Senhor aparece para nós. Senhor, podemos lembrar de Maria Madalena, quando ela chega ali e ela vê que o corpo não está, ela chora, ela entra em prantos, e quando ela chama os discípulos, eles adentram ao túmulo, vê que não está mais e voltam para casa, mas ela permanece chorando, até que ela toma uma coragem, olha e vê 2 anjos, e os anjos perguntam: por que você chora, Maria? E ela ainda não compreendeu, e ali os anjos percebem que se ela ainda não entendeu, só um pode fazer com que ela compreenda. Então Jesus aparece e diz para aquela mulher: Maria, para de chorar, porque aquele que você veio encontrar ressuscitou, nem a morte é maior do que o nosso Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, quando nós falarmos para os nossos, quando nós abrirmos a nossa boca, que possamos falar com autoridade, porque o nosso Deus é maior do que qualquer dor, é maior do que qualquer sofrimento, qualquer perda, Senhor. O nosso Deus é aquele que abre portas, Senhor. O nosso Deus é o que traz alegria, é o Senhor que traz felicidade, Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos caminhar contigo, entender que o caminhar com Cristo é ouvir, é aprender, é obedecer, é sacrificar, é entender que nós temos que carregar a nossa cruz. Mas uma coisa é certa: é com Cristo que nós vamos chegar na cidade celestial, e é lá que nós queremos estar. E nesse caminho, Senhor, o Senhor é aquele que nos dá autoridade para, no teu nome, começar a orar, expulsar demônios, fazer coisas incríveis no seu nome. Mas o que nós queremos nessa manhã é lembrar, Senhor, que a mentalidade daqueles que andam com Cristo é de que hoje é o momento certo para o vento de Deus vir sobre essa pessoa e mudar a realidade dela. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém.